Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril. Começamos com esta canção por hoje ser o Dia da Mãe Terra, dia de celebrarmos esta mãe tão generosa que, conforme São Francisco canta no Cântico das Criaturas, produz saborosos frutos e ervas. É a mãe que nos sustenta e nos governa. Que nós possamos hoje celebrar nossa Mãe Terra com um olhar amoroso, um olhar agradecido, porque ela é tão generosa. Que nós sejamos bons filhos e filhas, cuidemos desta mãe, não a depredemos, que nós possamos cada vez mais lutar contra todas as forças que matam nossa Mãe Terra pouco a pouco, que agridem de forma brutal a nossa mãe. Nenhum filho, nenhuma filha pode ficar acomodado diante da agressão materna. Que nós possamos, então, amar nossa mãe, ouvir o seu clamor. O Papa Francisco diz na Laudato Si que entre os pobres mais pobres está a nossa Mãe Terra. Que nós possamos olhar por ela, cuidar de nossa mãe, porque ela nos dá tudo aquilo que precisamos. A Mãe Terra é dom de Deus, é manifestação dessa bondade de um Deus tão misericordioso. É sinal da bênção de Deus. Reconhecer as bênçãos de Deus através da nossa Mãe Terra. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Hoje vamos ouvir dos Atos dos Apóstolos um relato das primeiras comunidades cristãs, que vem nos ajudar a aprofundar no tema da oração. A comunidade que se reúne em oração. Ouçamos então a palavra de Deus. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 42 a 47. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Eram tantos os prodígios e sinais que os apóstolos realizavam, que todos eram tomados de sentimentos de reverência. Todos os que acreditavam eram unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam entre todos, conforme a necessidade de cada um.
E todos os dias perseveravam unânimes no templo. E partiam o pão nas casas, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade aqueles que eram salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Os primeiros passos da Igreja no mundo foram cadenciados pela oração. Os escritos apostólicos e a grande narração dos Atos dos Apóstolos restituem-nos a imagem de uma igreja a caminho, de uma igreja ativa, mas que encontra nas reuniões de oração a base e o ímpeto para a ação missionária. A imagem da comunidade primitiva de Jerusalém é um ponto de referência para todas as outras experiências cristãs. No livro dos Atos, Lucas escreve: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. A comunidade persevera na oração. Aqui encontramos 4 características essenciais da vida eclesial. A primeira, a escuta do ensinamento dos apóstolos. A segunda, a salvaguarda da comunhão recíproca. A terceira, a fração do pão. E a quarta, a oração. Elas lembram-nos que a existência da igreja tem sentido se permanecer firmemente unida a Cristo, isto é, na comunidade, na sua palavra, na Eucaristia e na oração. É o modo de nos unirmos a Cristo. A pregação e a catequese dão testemunho das palavras e dos gestos do Mestre. A busca constante da comunhão fraterna preserva dos egoísmos e dos particularismos. A fração do pão realiza o sacramento da presença de Jesus no meio de nós. Ele nunca estará ausente. Na Eucaristia é precisamente Ele. Ele vive e caminha conosco. E por fim, a oração, que é o espaço do diálogo com o Pai, através de Cristo no Espírito Santo. Na Igreja, tudo que cresce fora dessas coordenadas está desprovido de fundamento. Para discernir uma situação, devemos perguntar-nos como nesta situação existem essas 4 coordenadas: a pregação, a busca constante da comunhão fraterna, a caridade, a fração do pão, ou seja, a vida eucarística, e a oração. Cada situação deve ser avaliada à luz dessas 4 coordenadas. O que não entrar nessas coordenadas está desprovido de eclesialidade, não é eclesial, afirma categoricamente o Papa Francisco. É Deus quem faz a igreja, não o clamor das obras. A igreja não é um mercado. A igreja não é um grupo de empresários que vão em frente com este novo empreendimento. A igreja é obra do Espírito Santo, que Jesus nos enviou para nos congregar. A igreja é precisamente a obra do Espírito na comunidade cristã, na vida comunitária, na Eucaristia, na oração, sempre. E tudo que cresce fora dessas coordenadas está sem fundamento, é como uma casa construída sobre a areia. É Deus quem faz a igreja, não o clamor das obras. É a palavra de Jesus que enche os nossos esforços de significado. É na humildade que se constrói o futuro do mundo. O Papa Francisco então continua na sua catequese dizendo: às vezes sinto grande tristeza quando vejo alguma comunidade que, com boa vontade, comete um erro porque pensa em fazer a igreja com reuniões, como se fosse um partido político. A maioria, a minoria, o que pensa este, ele, o outro, é como um sínodo, um caminho sinodal que devemos percorrer. Pergunto-me, onde está o Espírito Santo? Onde está a oração?
Onde está o amor comunitário? Onde está a Eucaristia? Sem essas 4 coordenadas, a Igreja torna-se uma sociedade humana, um partido político, maioritário, minoritário. As mudanças são feitas como se fosse uma empresa, pela maioria ou minoria. Mas não há Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo é garantida precisamente por essas 4 coordenadas. Para avaliar uma situação, se é eclesial ou não, perguntemo-nos se existem essas 4 coordenadas: a vida comunitária, a oração, a Eucaristia. Como se desenvolve a vida com essas 4 coordenadas? Se faltar isso, faltará o Espírito. E se faltar o Espírito, seremos uma bonita associação humanitária de beneficência. Muito bem, até um partido, digamos assim, eclesial, mas não há igreja. E é por isso que a igreja não pode crescer através dessas coisas. Não cresce por proselitismo, como qualquer empresa, cresce por atração. E quem move a atração? O Espírito Santo. Nunca esqueçamos essa expressão do Papa Bento XVI. A igreja não cresce por proselitismo, cresce por atração. Se faltar o Espírito Santo que atrai para Jesus, ali não haverá igreja alguma. Bem, haverá um bom clube de amigos, com boas intenções, mas não haverá igreja, não haverá sinodalidade. Lendo os Atos dos Apóstolos, descobrimos que o poderoso motor da evangelização são as reuniões de oração, onde aqueles que participam experimentam diretamente a presença de Jesus e são tocados pelo Espírito. Os membros da primeira comunidade compreendem que a história do encontro com Jesus não parou no momento da ascensão, mas continua na sua vida. Narrando o que o Senhor disse e fez, rezando para entrar em comunhão com Ele, tudo se torna vivo. A oração infunde luz e calor. O dom do Espírito faz nascer neles o fervor. A este respeito, o Catecismo tem uma expressão muito densa. Diz assim: o Espírito Santo recorda Cristo à sua igreja orante. Também a conduz para a verdade integral e suscita formulações novas que exprimirão o insondável mistério de Cristo operante na vida, sacramentos e missão da Igreja. Eis a obra do Espírito na Igreja, recordar Jesus. O próprio Jesus disse-o, ele ensinar-vos-á e recordar-vos-á. A missão consiste em recordar Jesus, mas não como exercício mnemônico. Percorrendo os caminhos da missão, os cristãos recordam Jesus quando o tornam novamente presente. E dele, do seu Espírito, recebem um impulso para ir proclamar e servir. Na oração, o cristão mergulha no mistério de Deus que ama cada homem, aquele Deus que deseja que o Evangelho seja pregado a todos. Deus é Deus para todos, e em Jesus todos os muros de separação foram definitivamente abatidos, como diz São Paulo. Ele é a nossa paz, ou seja, ele que de 2 povos fez um só. Jesus realizou a unidade. Assim, a vida da igreja primitiva é ritmada por uma sucessão contínua de celebrações, convocações, tempos de oração, quer comunitária, quer pessoal. E é o Espírito que dá força aos pregadores que se põem a caminho e que, por amor a Jesus, sulcam os mares e enfrentam perigos, submetendo-se a humilhações. Deus doa amor. Deus pede amor. Essa é a raiz mística de toda a vida crente. Os primeiros cristãos em oração, mas também nós que vivemos muitos séculos mais tarde, todos vivemos a mesma experiência. O Espírito anima tudo. E qualquer cristão que não tiver medo de dedicar tempo à oração pode fazer próprias as palavras do apóstolo Paulo. A minha vida presente na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A oração torna-nos conscientes disso. Só no silêncio da adoração
experimentamos toda a verdade dessas palavras. Temos de retomar o sentido da adoração. Adorar. Adorar Deus, adorar Jesus, adorar o Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito. Adorar. Em silêncio. E o Papa assim conclui: a prece da adoração é a oração que nos faz reconhecer Deus como início e fim de toda a história. E essa oração é o fogo vivo do Espírito que dá força ao testemunho e à missão. Senhor, dá-nos a graça de compreender que a vida só tem sentido se compartilhada com outras pessoas. Nascemos para viver em comunidade. Nossa missão é cuidar do coletivo, cuidar da casa comum. Esta é a nossa vocação. Ensina-nos a viver no mundo à maneira de Jesus, compartilhando os dons, repartindo o pão, promovendo a justiça e a paz, vivendo a fraternidade e a amizade social. Envia sobre nós o Teu Espírito para que se ative em nós a paixão pelo Reino. Permita-nos enxergar as mazelas da sociedade que crucificam os pobres e marginalizados. Que Teu Espírito nos dê sabedoria para lutar por um mundo mais justo, sem jamais perder a ternura. Ensina-nos, Senhor, a viver no mundo à maneira de Jesus. Comunidade eclesial de base, um novo modo de viver a fé, comprometida com a sociedade, mudando a história para quem vier. Gente oprimida que acredita em Deus, está presente em toda situação, e na certeza de vencer um dia, caminha em busca da libertação. Comunidade não é multidão, comunidade é grupo de cristãos, se organizando e trabalhando juntos, celebrando a fé no Deus da criação. Se organizando e trabalhando juntos, celebrando a fé no Deus da criação. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje, que possamos nos inspirar nestas primeiras comunidades cristãs que os Atos dos Apóstolos nos apresentam tão bem, e permanecermos sempre reunidos em oração, valorizarmos mais as nossas reflexões bíblicas, os círculos bíblicos, grupos de reflexão, as celebrações da palavra, rezar em comunidade, para que possamos viver a partilha, a solidariedade, o amor. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.